Olá, meus amigos, vamos responder então a mais um questionamento do nosso curso Educar os Filhos na Fé Católica. Eu não vou ler aqui uma pergunta específica, justamente porque eu vi que um grupo de pais, eles têm uma preocupação em comum, semelhante, né, em alguns aspectos. Algumas perguntas vieram privadas e eu notei que é necessário a gente aclarar sobre a questão da amizade, tentar estabelecer um critério para ajudar a que os pais que têm filhos pequenos já possam educar os seus filhos tendo, digamos, alguns cuidados, né? E tenham cuidados para frente. E outros que estão com os filhos já adolescentes possam encontrar, se não uma resposta completa, acredito que não será assim, pelo menos um roteiro, algumas dicas e inclusive uma dica de literatura para que possa te ajudar com seu filho adolescente. Muito bem. Por que trazer o tema da amizade? Justamente porque enfim, as ideias ali tratadas nesses questionamentos eram sobre as influências externas, especialmente de amigos e de situações que os pais não estão sabendo como lidar. Muito bem. Então vamos dividir aqui a pergunta em duas partes, ou seja, melhor, a resposta em duas partes. Nós vemos então na vida de Santa Teresa d'Ávila, que já viveu há séculos atrás, a mesma situação que muitos dos pais estão sofrendo hoje. Veja, ela mesma falando o que que aconteceu na vida dela, para ver que não é de todo o que está acontecendo agora algo simplesmente da modernidade, enfim, talvez algo que a gente precisa ver com mais calma para iluminar e encontrar algumas saídas. Se me coubesse dar conselhos, diria aos pais que tenham muito cuidado em escolherem as pessoas que convivem com seus filhos nessa idade. Ela está se referindo ao período da adolescência e juventude, mais especificamente. O perigo é grande, porque as nossas inclinações naturais tendem mais para o mal do que para o bem. Então a gente já nota nos nossos filhos, né, como eles se atraem por aqueles grupos e com ideias e com modo de falar e de fazer coisas que são tão estranhos para nós. Como que nossos filhos vão se arrastar por isso? Justamente por essas inclinações naturais que acabam tendendo mais para o mal, né? Alguma carência, por algumas falhas, alguns erros, ou justamente pelo apelativo do mundo exterior que sempre comunica as mesmas ideias. Então parece que todo mundo fala isso e acaba ativando, né, os pecados capitais dentro da nossa alma também. Mas Santa Teresa d'Ávila continua. Espanta-me algumas vezes o prejuízo causado pela má companhia. Então a gente não pode ser muito ingênuo de estar desvirtuando, nós temos que intervir, porque justamente uma má companhia ela pode trazer, como aqui ela continua dizendo, grande prejuízo. Causado pela má companhia. E se eu não houvesse experimentado, não poderia crer o prejuízo que ela estava sofrendo, né? Especialmente no tempo da juventude, deve ser maior o mal. Quisera eu que os pais, com o meu exemplo, ficassem advertidos e observassem bem este ponto. Então não sejamos ingênuos. Nós vemos nosso filho desencaminhando, nós temos que intervir, né? E não temos simplesmente com palavras, às vezes precisamos intervir e mudar ali os rumos, né? Me recordo de situações de ver pais que tiveram que tirar o filho de uma escola, que tiveram que cortar o relacionamento, né? E hoje parece que abrandam muito mais, justamente porque cometem um erro dentro dessa questão, que é não saber corrigir os filhos, ou melhor, não corrigi-los quando estão errando, e não saber apontar os erros que estão enxergando, para que os filhos possam aprendendo critérios. Então, qual é o critério para que a gente possa fazer com que o filho adquira essa percepção, esse discernimento de como escolher uma boa amizade? Vem no livro de Eclesiástico, né? Capítulo 6, o versículo 17. Aquele que teme ao Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como ele é, assim é seu amigo. Aquele que teme ao Senhor faz amigos verdadeiros. Justamente porque eles têm, ou seja, nós vamos buscar, nós vamos encontrar semelhança, porque estamos buscando coisas afins. Os grupos, digamos assim, eles não se identificam por algumas características, alguma coisa que buscam em comum, um tipo de música, alguma coisa.
a mesma coisa, ou seja, a amizade verdadeira só existe em Deus. Assim diz Santo Agostinho, uma frase dele que também corrobora com esse trecho do Eclesiástico. Não existe verdadeira amizade senão entre aqueles que Deus une pela caridade. Bom, são grandes amigos, você pode encontrar na vida dos santos, como Santo Inácio foi cuidadoso com São Francisco Xavier, como havia amizade entre tantas e tantas santas, né?